Você já conheceu alguém que parecia ser forte o tempo todo? Aquela pessoa que resolve problemas, que dificilmente reclama, que está sempre preocupada com o futuro e passa a impressão que tem tudo sob controle? Mas quando você tenta perguntar como ela realmente está, ela muda de assunto ou responde apenas: tá tudo bem. Ou talvez seja você de Capricórnio e sinta que precisa dar conta de tudo sozinho. Que descansar traz culpa, que demonstrar fraqueza parece um risco. Hoje nós vamos falar sobre uma parte de Capricórnio que quase ninguém fala, que é o lado sombra desse signo. E antes de começar, eu quero te fazer o convite. Escute esse vídeo sem pensar em julgamento, porque quando falamos sobre o lado sombra, não estamos falando de defeitos. Estamos falando de partes de nós que aparecem quando sentimos medo, insegurança ou quando acreditamos que precisamos nos proteger de alguma forma. Pois todo signo tem luz e todo signo tem sombra. E a astrologia não existe para dizer quem você é. Ela existe para mostrar caminhos de autoconhecimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Vamos falar sobre a astrologia de um jeito leve, acolhedor, descomplicado e agora entendendo o lado sombra de Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra, é uma energia que nasceu para construir, para transformar sonhos em realidade. É aquele signo que entende que resultado leva tempo, né, que valoriza a responsabilidade, o compromisso, a disciplina, mas como toda qualidade, quando em desequilíbrio, cria desafios. E a primeira sombra nasce da necessidade de controlar tudo, porque lá no fundo existe um medo muito grande de se perder aquilo que já se construiu. E Capricórnio aprende desde cedo que segurança é de extrema importância. Então ele vai, planeja, organiza, prevê, calcula, só que a vida nem sempre segue os nossos planos. E quando alguma coisa sai diferente do esperado, pode surgir uma ansiedade silenciosa, porque sentir que perdeu o controle é uma das coisas mais difíceis para esse signo. Mas existe uma verdade muito importante. Nem tudo precisa estar sob controle para dar certo. Às vezes, confiar na vida também faz parte do caminho. Uma outra sombra muito presente de Capricórnio é acreditar que precisa ser forte o tempo inteiro. Capricórnio dificilmente gosta de demonstrar quando está cansado, quando está triste, quando está com medo, prefere resolver seus problemas sozinhos. Porque muitas vezes aprendeu a demonstrar que demonstrar fragilidade pode ser confundido com fraqueza, mas não é. Pedir ajuda não vai te diminuir. Na verdade, pedir ajuda muitas vezes exige ali muita coragem, até porque ninguém consegue carregar o mundo inteiro nas costas sempre. E também existe uma sombra que poucas pessoas percebem. Capricórnio costuma medir o seu próprio valor pelas suas próprias conquistas, vamos dizer assim. É como se precisasse produzir o tempo todo para sentir que merece ser reconhecido. É como se existisse uma voz dizendo: quando eu conquistar isso, eu vou poder descansar. Quando eu terminar aquilo, eu vou conseguir ser feliz. Só que sempre aparece uma nova meta, um novo objetivo, um novo desafio, e a felicidade vai sendo adiada. Então, a maior lição de Capricórnio é entender que o seu valor nunca vai depender daquilo que produz. Você vale muito mais do que qualquer conquista. Uma outra característica importante é a dificuldade de confiar. Capricórnio não entrega o seu coração facilmente. Ele observa, analisa, leva tempo, porque tem medo de se decepcionar. Tem medo em investir tempo, energia e sentimento em algo que pode não ser verdadeiro. Por isso, muitas vezes, parece ser distante e reservado. Mas por trás dessa postura existe alguém que apenas quer segurança para amar. Só que existe um risco. Quem levanta muros muito altos também dificulta a entrada de quem quer realmente ficar na sua vida. Uma outra sombra muito comum é a dificuldade de descansar. Capricórnio sente que sempre existe algo para resolver, uma responsabilidade esperando, uma meta nova, e quando finalmente consegue um momento livre, muitas vezes sente culpa por não estar sendo produtivo. Mas descansar também é produtividade, porque ninguém consegue construir uma vida inteira sem cuidar da própria energia, né? Pois até a Terra, que é o seu elemento, precisa de tempo para se renovar. Existe outra característica importante que é o medo de fracassar. Talvez esse seja um dos maiores medos desse signo, porque Capricórnio ele investe muito naquilo que faz. Quando alguma coisa não acontece como imaginava, pode sentir que falhou como pessoa. Mas fracasso e aprendizado são coisas completamente diferentes. Às vezes, aquilo que não deu certo apenas está te preparando para algo maior. Nem toda porta fechada representa uma derrota. Algumas apenas mudam a direção da caminhada. Uma outra sombra importante é o excesso de responsabilidade. Capricórnio costuma assumir mais do que deveria, resolve problemas, ajuda, carrega peso, cumpre promessas e muitas vezes acredita que precisa cuidar de tudo, só que existe uma diferença entre a responsabilidade e a sobrecarga. Você não precisa resolver a vida de todo mundo. Você também merece cuidado. Agora, uma coisa importante. Toda sombra tem seu lado luz, como eu disse no início do vídeo. Então, a sua disciplina mostra a determinação, a responsabilidade e maturidade, a sua persistência mostra a sua coragem, a capacidade de construir mostra a sabedoria e nada disso precisa desaparecer. O objetivo é apenas encontrar um equilíbrio, pois um capricorniano, uma capricorniana evoluída continua sendo responsável, mas aprende a descansar. Continua planejando, mas também aprende a confiar. Continua trabalhando pelos seus sonhos, mas entende que viver é tão importante quanto conquistar.
Continua sendo forte, mas permite que alguém veja sua vulnerabilidade, porque é justamente aí que nascem as relações mais verdadeiras. Se você é de Capricórnio, talvez alguma dessas palavras tenha tocado seu coração. Eu quero te lembrar de uma coisa: reconhecer a sua sombra não é encontrar defeitos. Significa perceber onde você ainda pode crescer. Pois a astrologia não veio para limitar ninguém. Ela veio para iluminar aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho. E talvez a maior conquista não seja construir uma carreira, nem conquistar estabilidade. Talvez a maior conquista seja descobrir que você não precisa carregar tudo para ser forte. E aí, se identificou com alguma dessas características? Me conta aqui nos comentários. E se gosta de conteúdo sobre a astrologia e autoconhecimento, se inscreve no canal, ativa o sininho, que ainda vamos conversar muito sobre o lado sombra de cada signo e como transformar nossos desafios em crescimentos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!